Há momentos na vida em que dedicamos o melhor de nós mesmos para criar algo especial, apenas para descobrir que a gratidão é um privilégio, não um direito. Eu sou Catherine Bennett, tenho 42 anos e durante anos fui a arquiteta invisível dos momentos mais memoráveis da minha família. Até o verão passado, quando uma única noite mudou tudo. Era o aniversário da minha irmã, e eu me lancei de corpo e alma na missão de transformar nossa casa nos arredores de Minneapolis em um refúgio de alegria para 30 pessoas. Não era apenas um jantar. Era uma declaração de amor através de cada detalhe: frango assado com alecrim para a multidão, uma salada sem glúten especialmente para minha prima Diane, um bolo de chocolate sem açúcar para meu tio, que sempre torcia o nariz para doces convencionais. 3 semanas antes, eu já estava com a agenda lotada, listas, confirmações, ajustes. Cada mensagem, cada ligação era um fio tecido com cuidado para garantir que ninguém se sentisse esquecido. Os dias que se seguiram foram uma maratona de pesquisa e teste. Receitas foram analisadas, sabores equilibrados, texturas aperfeiçoadas. O frango deveria derreter na boca, a salada de couve com vinagrete de limão precisava ser fresca e vibrante, o purê de batatas cremoso como uma nuvem. E o bolo? 3 versões foram experimentadas até que a última, rica, úmida com um brilho sedutor, ganhou minha aprovação. Eu queria que cada garfada fosse um abraço, um lembrete de que eles importavam. O grande dia chegou e com ele uma rotina exaustiva. Às 5 da manhã já estava de pé, com as mãos mergulhadas em panelas e travessas. Meu marido, Gregory, brincava que eu estava gerenciando um restaurante, não uma festa. Meu filho, Nathan, pendurava luzes no quintal enquanto arrastava cadeiras, seus olhos brilhando de admiração. Você arrasou, mãe. Mas por trás dos sorrisos eu sabia, o peso da responsabilidade era só meu. Cada prato lavado, cada tempero ajustado, cada centro de mesa posicionado era um ato de entrega silenciosa. Quando os convidados começaram a chegar, o quintal ganhou vida. Os elogios vieram como uma onda. Incrível, Kate! Como você faz isso? Nunca provei um frango tão suculento. Diane, minha prima, segurou meu braço com entusiasmo. Essa salada é divina. Até meu tio, tão difícil de agradar, deu um aceno de aprovação ao cortar o bolo. Por um momento valeu a pena. Cada hora de sono perdida, cada gota de suor, cada preocupação com timing e temperatura parecia justificada. Mas então veio o silenciador de alegrias. Enquanto eu recolhia os pratos, meus pais se aproximaram com expressões duras. Minha mãe, com a voz cortante como uma faca, soltou: a família votou. Você não cozinha mais para nós. É demais, Kate. Você sufoca todo mundo com esse controle. Minha irmã, com um sorriso irônico, completou: e entre nós? Sua comida nem é tão boa assim. 30 pares de olhos se voltaram para mim. O ar ficou pesado. Minhas mãos tremeram, mas meu sorriso permaneceu intacto, uma máscara de serena aceitação. Obrigada pela honestidade, respondi, enquanto por dentro me desmoronava. Um mês depois, o caos se instalou. Ligavam desesperados. As festas sem você são um desastre, Kate. Os convidados estão reclamando. Minha resposta foi gelada, mas carregada de significado. Perguntem àqueles que decidiram naquela noite que eu não era mais necessária. A escolha foi deles. Agora vivam com as consequências. Porque eu sempre fui a coluna que sustentava tudo. E quando você tira a coluna, a casa desaba. E lá estavam eles, colhendo o que semearam. Clary me contou entre risadas nervosas, como se não soubesse se devia sentir pena ou alívio por não estar lá. Tia Kate foi um desastre. A vovó tentou fazer seu famoso molho de cogumelos, mas queimou. O vovô esqueceu de comprar vinho. E a tia Susan? Nem apareceu. Disse que estava emocionalmente exausta, como se alguém ligasse. Eu imaginei a cena, minha mãe com as mãos trêmulas, tentando consertar com fita adesiva o que eu costurava com anos de dedicação. Meu pai, com aquele sorriso forçado, tentando disfarçar o constrangimento enquanto os convidados trocavam olhares de pena. A ironia era tão doce que quase doía. Eles mereceram. Nathan soltou, sem tirar os olhos do celular, mas com um sorriso que dizia tudo. Gregory, secando as mãos no pano de prato, apenas balançou a cabeça, como se dissesse: finalmente eles entenderam. E entenderam mesmo. Porque o que eles perderam naquela noite não foi só uma festa. Perderam a ilusão de que podiam me substituir. Perderam a magia que só existe quando alguém coloca o coração no que faz, algo que Susan nunca soube imitar, por mais dinheiro que jogasse em cima. E acima de tudo, perderam o direito de me ligar como se nada tivesse acontecido. 3 dias depois, outro texto de Patrícia: Cati, por favor. Só desta vez. Nós aprendemos a lição. Aprenderam? Não.
Eles só sentiram falta do tapete vermelho que eu estendia sob os pés deles enquanto pisoteavam meu orgulho. Mas tapetes se desgastam. E o meu já estava em farrapos. Eles vão insistir, Gregory avisou, enquanto eu cortava morangos para a salada de Nathan. Sempre fazem isso. Que insistam, respondi, jogando os talos no lixo com um gesto final. Eu não sou mais a mulher que corre para apagar os incêndios deles. E não era mesquinharia. Era sobrevivência. Porque cada sim que eu tinha dado antes era um pedaço de mim que eles levavam embora. Cada festa que organizei enquanto eles criticavam era uma prova de que, para eles, eu era dispensável, até precisarem de mim. Bem, agora podiam sentir o gosto amargo da própria indiferença. Naquela semana, Sarah me convidou para um churrasco no fim de semana. Só a gente, sem drama, ela disse. E pela primeira vez em anos eu não tive que checar agendas, alergias ou egos feridos. Só disse sim, para mim. Quando o sábado chegou, não havia mesas postas com perfeição nem cardápios elaborados. Só havia risadas, cervejas geladas e o cheiro de carne grelhada no ar. Tom contou uma história tão absurda sobre seu primeiro emprego que Nathan caiu na grama de tanto rir. Lisa trouxe um bolo de chocolate que comprou na padaria, e ninguém reclamou que não era caseiro. Gregory me puxou para dançar uma música ruim no rádio, e eu deixei, porque ali, naquele círculo pequeno e verdadeiro, ninguém me julgaria por ser humana. Você parece mais leve, Sarah observou, enquanto eu me servia de mais uma fatia de bolo. Como se tivesse largado um fardo. Porque larguei, confessei, lambendo o garfo. E não pretendo pegar de volta. E foi então que meu telefone vibrou novamente. Desta vez, era um e-mail de Susan com o assunto. Precisamos conversar. É urgente. Abri só por curiosidade mórbida. O texto era longo, cheio de desculpas esfarrapadas e promessas de que desta vez seria diferente. No final, ela pedia não, exigia que eu salvasse o aniversário dos nossos pais. Você é a única que pode fazer isso. Por favor, Cathy. Pense na família. Pensei. Pensei em cada noite em claro planejando detalhes que eles nem notavam. Pensei nas lágrimas que engoli quando me chamaram de controladora. Pensei no silencioso acordo que sempre existiu, eu daria tudo, e eles tomariam sem agradecer. Não, disse em voz alta, como se Susan pudesse ouvir. Gregory levantou a sobrancelha, mas não perguntou. Ele já sabia. Deletei o e-mail. Bloqueei o número de Susan. E pela primeira vez em décadas, respirei sem sentir que estava afogando. Porque família não é sangue. Família é quem está lá quando você diz chega, e ainda assim escolhe ficar ao seu lado. E a minha, a verdadeira, estava bem ali, rindo sob as luzes do quintal, sem pedir nada em troca. O jantar de aniversário deles tinha sido um desastre, e eu nem estava lá para ver. Robert tentou disfarçar com um discurso forçado, mas as palavras caíram no vazio. Patrícia, a sempre tão composta, perdeu a paciência quando um primo derramou vinho na toalha. O clima era tenso, distante daqueles jantares perfeitos que eles tanto imploravam que eu organizasse. E pela primeira vez não me importei. Não estava lá para testemunhar o caos, nem tinha vontade de saber dos detalhes. Adam cortado os laços depois daquela ligação, ainda doendo das acusações, controladora, egoísta e do desprezo pelo meu esforço. Mas o estrago chegou até mim mesmo assim. 2 dias depois, enquanto rolava o telefone durante o almoço, me deparei com uma publicação de Patrícia no grupo da família. Algumas pessoas são egoístas demais para aparecer por quem as ama, escreveu me marcando. Catherine prefere nos abandonar a celebrar nosso marco. O peito apertou. Egoísta. Depois de anos planejando seus eventos, cozinhando suas refeições, limpando suas bagunças, eu encarei a tela, o café esfriando ao meu lado. Curtidas de Susan e de primos distantes, cada uma como uma facada. Até que vi um comentário de Clary, minha sobrinha. Tia Cathy não deve nada a ninguém, escreveu. Ela se dedicou por anos e vocês nunca valorizaram. Talvez olhem no espelho. Meus olhos se arregalaram. Clary, com seus 20 anos e sua timidez habitual, tinha falado com uma firmeza que eu não conhecia. Outros comentários vieram, uns apoiando, outros neutros, mas Patrícia não respondeu. Dava para imaginá-la furiosa, rolando a tela com os dedos trêmulos. Susan ficou calada, provavelmente envergonhada demais pela própria falência para se meter. Quis agradecer Clary, mas me segurei. Engajar só alimentaria a fofoca, e eu já tinha me libertado daquele circo. Guardei o telefone e me concentrei no que realmente importava. Aquela semana foi preenchida com trabalho, ajudando Nathan em um projeto da escola e planejando uma trilha com Gregory. Tínhamos passado mais tempo com nosso círculo próximo, Sarah, Tom, Lisa, aqueles que tinham comparecido à minha pequena reunião meses antes. Eles não esperavam que eu fosse a anfitriã perfeita ou que implorasse por aprovação.
Com eles, eu podia simplesmente ser. Uma noite, Lisa nos convidou para uma pizza em sua casa, e rimos até tarde com o jogo de tabuleiro. Nathan zoou meus dados azarados, e Gregory piscou. Você ainda é a melhor em fazer uma festa. O calor daquele momento me lembrou o que era conexão de verdade. Enquanto isso, meus pais não desistiam. Robert mandou uma mensagem vaga sobre consertar as coisas, e Patrícia deixou um recado de voz afiado. Você viu meu post e imagino. Estamos decepcionados, Katy. Não respondi. O fracasso da festa deles não era culpa minha, e o ataque público só provou que minha decisão tinha sido certa. Mas as palavras de Clary ficaram comigo. Mandei uma mensagem para ela, sem mencionar o post, só perguntando como iam as aulas na faculdade. Ela respondeu com um coração e um bilhete. Você é minha tia favorita. Sorri guardando o telefone. Era o suficiente. Meus dias ficaram mais leves sem as demandas da família. Comecei uma nova rotina. Caminhadas matinais com Gregory, trabalho voluntário na escola de Nathan, cafés com Lisa para planejar um clube do livro. O grupo da família permaneceu mudo e não senti falta. Robert e Patrícia não deram mais sinais depois da festa desastrosa, e eu não esperava que o fizessem. Até que, semanas depois, um e-mail de Susan apareceu na minha caixa de entrada. Eu estava no escritório, organizando pastas de trabalho, quando seu nome piscou na tela. Não ouvia falar dela desde o desastre financeiro, e tinha mantido distância depois do aniversário deles. Meu dedo pairou sobre o delete, mas cliquei para abrir. A mensagem era curta, porém pesada. Kate, te devo um pedido de desculpas. Eu tinha inveja. Todos sempre elogiaram sua generosidade, seus jantares, seu cuidado. Quis te superar e estava errada. Mandi a mandíbula. Susan admitindo culpa? Era surreal. Mas suas palavras não apagavam o amargor das ofensas passadas, a comida insossa, as tentativas de roubar meu lugar com seus planos grandiosos. Inclinei-me para trás, olhando fixamente para a tela. A inveja dela nunca tinha sido segredo, mas vê-la escrita assim doía de um jeito diferente. Não respondi. Não estava pronta para perdoar. Em vez disso, fechei o laptop e me dediquei ao que realmente fazia diferença, o evento beneficente que tinha organizado no Centro Comunitário de Minneapolis. Não era para impressionar ninguém, só para retribuir. Semanas coordenando voluntários, encomendando suprimentos, criando jogos para fazer crianças sorrirem. No dia do evento, o salão vibrava com energia. Mesas com toalhas coloridas, cheias de cupcakes, espetinhos de frutas e sanduíches. Nathan enchia balões, o sorriso largo enquanto os amarrava nas cadeiras. Gregory carregava as caixas de som, brincando. Você está se superando de novo, Katy. Minha sobrinha Clary chegou cedo com uma caixa de livros doados. Depois de me defender online, ela tinha me procurado, ansiosa para ajudar. Isso é incrível, tia Katy disse, empilhando os livros para as crianças. Seu entusiasmo me aqueceu. Aos 20 anos, ela estava encontrando sua voz, e eu me sentia honrada por estar ao seu lado. As crianças chegaram, e o salão encheu-se de risadas. Brincamos de dança das cadeiras, pintamos rostos, distribuímos sacolinhas de presentes. Clary liderou uma caça ao tesouro, sua energia contagiando todo mundo. Uma menininha me abraçou sussurrando, esse é o melhor dia da minha vida. Sorri, o coração cheio. Era por isso que eu fazia aquilo, não por elogios, mas por momentos assim. Durante uma pausa, Clary me puxou para um canto. Você é a única adulta em quem eu confio, disse, firme. O resto da família não entende. Apertei seu ombro, emocionada demais para falar. As palavras dela valiam mais do que qualquer desculpa de Susan. Depois do evento, arrumamos tudo com Nathan e Gregory, empilhando cadeiras, varrendo purpurina do chão. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Sarah que também tinha ajudado. Você fez o dia dessas crianças, escreveu. Sorri guardando o aparelho. Em casa, chequei o e-mail novamente. A mensagem de Susan ainda estava lá, sem resposta. Uma parte de mim questionava se ela era sincera, mas eu não ia mergulhar de volta naquele pântano. Tinha construído algo melhor. Minhas conexões agora eram com pessoas como Clary, Sarah e meu pequeno grupo, aqueles que me viam como eu era. Meus dias seguiam cheios, ajudando Nathan com as inscrições para a faculdade, caminhadas ao entardecer com Gregory, cafés com Lisa para escolher o próximo livro do clube. Clary passará a me mandar mensagens com frequência, compartilhando novidades das aulas, pedindo conselhos. Adorava seu fogo, sua coragem de defender o que era certo. O grupo da família continuou mudo, e não senti saudade. Robert e Patrícia não deram mais notícias depois da festa fracassada, e eu não esperava que o fizessem. O e-mail de Susan era uma rachadura na parede, mas não o suficiente para me puxar de volta.
Eu tinha terminado de carregar o peso deles. Minha vida de verdade estava ali, com quem me valorizava sem condições. Quando chegou o próximo feriado, o Thanksgiving, minha família de sangue se desmoronava. Eu, porém, estava à mesa com Gregory e Nathan, arrumando os últimos detalhes para um jantar tranquilo. Não havia drama nem expectativas, nem a sombra de quem já tinha me drenado demais. Só nós três, e a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava exatamente onde deveria estar. O telefone vibrou na mesa enquanto eu arrumava os últimos detalhes do jantar com Clary, Nathan e Gregory. O nome de Patrícia piscou na tela, intrusivo como um fantasma do passado. Deixei a chamada ir para o correio de voz, mas a curiosidade, aquela traidora, me fez ouvir a mensagem depois. Sua voz soava esticada, quase desfeita. Kate, estamos em apuros. Por favor, nos ligue de volta. Coloquei o celular sobre a mesa, o estômago apertado. Não era só sobre planos de feriado. Era sobre algo maior, algo que eles haviam plantado com suas próprias mãos. Mais tarde, o telefone tocou de novo. Desta vez era Robert. Atendi, preparando-me para o impacto. Ele confessou, a voz baixa e áspera, estamos afundados. $20 mil em dívidas, contas médicas, investimentos ruins. Não conseguimos pagar. Não conseguimos nem nos olhar sem brigar. Uma pausa. Precisamos de você. Não só do dinheiro, mas de você. Você é a única que pode nos unir de novo. Patrícia entrou na ligação, a voz trêmula. Sentimos falta dos seus jantares, Kate. Eles nos mantinham nós. Cerrei os dentes. Eles não tinham sentido falta dos meus jantares quando me chamavam de controladora, quando Susan ria da minha comida, quando me tratavam como um acessório descartável. Respirei fundo, a voz firme como aço. Perguntem para as pessoas que votaram naquele dia. O dia em que me expulsaram das reuniões de família, em que decidiram que eu não era bem-vinda. Eu não sou a solução de vocês. Patrícia arfou, ofendida. Robert tentou argumentar. Somos família, Kate. Mas eu já tinha ouvido essa desculpa antes. Desliguei. As mãos tremiam, mas não de dúvida, de alívio. Nathan levantou os olhos da mesa, os olhos arregalados. Tá tudo bem, mãe? Assenti, forçando um sorriso que pela primeira vez não doía. Gregory apertou minha mão, e foi o suficiente. Não precisei dizer nada. Ele já sabia. Na manhã seguinte, uma mensagem de Mark. Não falávamos desde o aniversário em que ele ficou calado enquanto nossos pais e Susan me destroçavam. Desculpe por não ter te defendido. Eu estava errado. Podemos conversar? Olhei para as palavras, o peito apertado. A omissão de Mark tinha doído tanto quanto as palavras dos outros. Eu tinha contado com ele, meu irmão, aquele que sempre esteve ao meu lado. Até não estar. Digitei uma resposta. Apaguei. Não estava pronta para perdoar, não quando a ferida ainda ardia. Deixei a mensagem sem resposta, assim como tinha feito com o e-mail de Susan. Em vez de revirar o passado, me joguei no que realmente importava, o trabalho na comunidade. O centro comunitário de Minneapolis estava cheio de vida. Depois do sucesso da festa das crianças, agora organizava uma campanha de agasalhos para o inverno. Clary apareceu para me ajudar, separando casacos e cachecóis com um sorriso. Você tá fazendo diferença de verdade aqui, ela disse, empilhando caixas. Suas palavras eram como um farol. Trabalhamos lado a lado, rindo enquanto ela contava histórias da faculdade e eu dobrava cobertores. Sarah e Lisa apareceram com doações, trazendo risadas e um clima leve que afugentava qualquer sombra do passado. A campanha foi um sucesso. Dezenas de famílias saíram de lá mais quentes, não só pelo tecido, mas pela dignidade de serem vistas. Uma mulher me abraçou, os olhos brilhantes. Você é uma bênção. Sorri. Aqueles agradecimentos aqueciam mais do que qualquer elogio forçado da minha família de sangue. Em casa, Gregory e Nathan me ajudaram a guardar o que sobrou. Celebramos com pizza, Clary roubando pedaços do prato de Nathan enquanto ríamos. Vocês são minha família de verdade, ela disse, os olhos cheios de uma sinceridade que não precisava de justificativas. E ali, entre risos e migalhas de queijo, senti um orgulho que não vinha de obrigação, mas de escolha. O celular não parava de vibrar, mensagens dos meus pais. Robert escreveu um texto longo sobre as dívidas, implorando que eu repensasse. Patrícia deixou outro recado, a voz cortante. Você está nos destruindo, Kate. Não respondi. Seus problemas não eram meus para resolver. Meu foco estava em outra coisa. Planejar o próximo evento no centro, ajudar Nathan com as redações para a faculdade, aproveitar as noites tranquilas com Gregory. Depois de tudo, percebi que não precisava mais buscar a aprovação deles. Não precisava provar meu valor.
O centro comunitário estava cheio de risadas no dia da festa de aniversário para as crianças carentes. Gregory grelhava cachorros quentes, Nathan liderava a quebrada do Pinata, e Clary distribuía cupcakes coloridos. Os sorrisos das crianças iluminavam o salão puros, sem segundas intenções. Era ali que meu propósito estava, criando momentos que importavam, cercada por quem me via como eu era, não como queriam que eu fosse. Robert, Patrícia e Susan tinham se tornado um borrão no fundo da minha memória. Soube por Clary que estavam colhendo o que plantaram. Susan, abandonada pelos amigos depois de seu fiasco financeiro. Robert e Patrícia, alvo de murmúrios dos vizinhos, chamados de ingratos por terem me afastado. Não senti prazer em saber disso, mas também não senti culpa. Eles tinham feito suas escolhas. Eu tinha feito as minhas. Depois da festa, enquanto Nathan e Clary recolhiam os restos de serpentina, olhei para eles, o coração cheio. Não deixem ninguém apagar o brilho de vocês, disse, a voz firme. Nem família, nem ninguém. Nathan assentiu, sério. Clary me abraçou sussurrando. Você me ensinou isso, tia Kate. Gregory se juntou a nós, passando o braço pelos meus ombros, o orgulho estampado no rosto. Sarah e Lisa passaram para elogiar o evento, seu carinho um contraste gritante com o gelo dos meus pais. Cortei todo o contato. Sem ligações, sem mensagens. O silêncio do meu celular era música para meus ouvidos. Minha vida estava cheia, projetos na comunidade, jantares com amigos, momentos com Gregory, Nathan e Clary. Encontrei uma família que não me cobrava, não me diminuía, não me tratava como opcional. Pela primeira vez, eu era verdadeiramente feliz, não por acaso, não por concessão, por escolha. E essa escolha, ninguém poderia tirar de mim.